um almoço para destravar pautas do interesse dele, Ari. Lula encaminha o fim da taxa das blusinhas após reunião com Alcolumbre e Mota. O presidente está otimista com mudança na escala 6x1. Fernanda. Exato, Amadeu. Ontem a gente esteve lá no Palácio da Alvorada, onde aconteceu esse almoço que reuniu o presidente Lula, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na ocasião, eles trataram sobre diversas pautas, falaram sobre a PEC da segurança pública, minerais críticos e também sobre os principais assuntos previstos para essa próxima semana. A medida provisória da taxa das blusinhas, que é aquela medida provisória que revoga a taxação para compras até $50 através da internet, e também, claro, a PEC, que reduz a escala 6x1. Esses assuntos devem ser prioridade na semana que vem, e o presidente Lula viu esse encontro como algo muito positivo, porque acabou definindo um alinhamento entre os três poderes, né? Entre a Câmara, o Senado e também o Palácio do Planalto. E com esse alinhamento, esses projetos vão ser destravados. Logo depois desse encontro, o presidente Lula falou sobre a reunião, falou sobre o alinhamento com o Hugo Mota e com Davi Alcolumbre, e também citou a PEC da segurança pública. Ele disse que assim que essa PEC for aprovada, o governo vai criar o Ministério da Segurança Pública e vai destinar recursos da União para o combate ao crime nos estados e municípios. Vamos ouvir. Senador Omar Aziz, relator da PEC. A questão da PEC da segurança. A hora que o Senado votar a PEC da segurança, eu imediatamente vou criar o Ministério da Segurança Pública e discutir um orçamento para que a gente possa definitivamente, pactuando com os estados e com municípios, que tipo de segurança que a gente vai querer nesse país e qual é o papel de cada ente federado. Por isso é importante que a PEC seja aprovada. E, por último, um projeto de lei que está no Senado, se não falha a memória, que é o REDATA, que é a possibilidade de fazermos aqui no Brasil alguns data centers que estão querendo vir para cá. Nós temos as condições de atender os interesses das empresas e, portanto, a gente pode ter uma vultosa entrada de dinheiro para construir data center aqui no Brasil. De acordo com o presidente Lula, a aprovação desse projeto dos data centers vai gerar emprego, e o que as empresas querem é a produção de energia, e o Brasil tem capacidade para o fornecimento dessa energia e para o funcionamento dessas empresas. Quem também falou sobre esse encontro foi o presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele citou a importância dessa relação entre Câmara, Senado e Palácio do Planalto, e também garantiu que nessa próxima semana vai ser instalada a comissão especial para debater a medida provisória da taxa das blusinhas. O foco dele e do presidente Davi Alcolumbre é passar com essa medida provisória pela comissão e depois analisar nos plenários da Câmara e do Senado para que na próxima semana ainda essa MP seja entregue já aprovada pelo presidente Lula. Ele citou a instalação da comissão. Vamos ouvir. Vamos agora, em comum acordo, eu e o presidente Davi, instalar a comissão mista que trata da medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas o mais rápido possível, para que a comissão possa concluir o seu trabalho. É uma comissão que terá a presidência indicada pela Câmara e a relatoria indicada pelo Senado, com a finalidade de aproveitarmos a janela do esforço concentrado da próxima semana para aprovarmos no plenário da Câmara, e em seguida o Senado também terá a oportunidade de apreciar, já que essa medida provisória vence no meio do mês de setembro e nós precisamos ter antes disso a sua apreciação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou sobre a PEC do fim da escala 6x1. Ele disse, Amadeu, que vem acompanhando toda a elaboração do relatório por parte do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e também tem conversado com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, para dar celeridade à análise do texto. Da PEC do fim da escala 6x1, tem a compreensão da importância da matéria, me disse
que já está construindo um relatório para ser apresentado na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a matéria está tramitando dentro dos ditames adequados do regimento e da Constituição brasileira. E o senador Otto, mesmo na ausência do esforço concentrado, que será na semana que vem, 31, 1, 2, 3 e 4, mas que 3, 2 e 4 serão os dias de deliberação, já está tratando de acelerar o seu relatório com a sua compreensão, conversando com os colegas senadores, porque eu recebo informação todos os dias do relator, e avançando muito na apresentação do seu relatório. Isso é muito bom, porque a matéria está tramitando adequadamente a partir da solicitação feita pelo senhor presidente Lula. O foco de Davi Alcolumbre e de Hugo Mota é analisar esses projetos na próxima semana, porque o esforço concentrado vai começar na segunda-feira, segue até a quinta-feira, mas a deliberação acontece terças e quartas-feiras. Então, terça e quarta deve ser voltada para esses assuntos. Na próxima semana é a última semana de esforço concentrado, antes das eleições. Depois disso, os parlamentares vão ser liberados para se dedicar às campanhas eleitorais. Olha, esse almoço aí foi de troca de figurinhas, e não vamos aqui nos enganar. Por que o Alcolumbre agora está de bem com o Lula? Porque o PL já disse que quer para a presidência do Senado a Tereza Cristina. Então, se o Flávio ganha a eleição, vai apoiar a Tereza Cristina, e o Alcolumbre vê, não, então, como eu quero continuar, melhor que o Lula vença. A mesma coisa o Mota, que já está encaminhado, inclusive com o aval do Ciro Nogueira, a reeleição dele e do Progressistas e União Brasil, a reeleição dele à Câmara. Ninguém aí está pelas projeto bom da blusinha, projeto bom do 6x1, não. Eles estão olhando para frente e para o umbigo ao mesmo tempo. Denis. Amanda, é interessante a sua fala, porque o próprio Alcolumbre ele se contradiz, porque lá atrás ele dizia, olha, a partir de agora nenhum projeto vai ser votado, não tem prazo, não tem tempo. E aí nessa entrevista, como a gente viu aí no posicionamento dele, ele disse, olha, na próxima semana a gente já vai colocar essas pautas para poder passar por votação. Ou seja, sem levar em consideração qualquer tipo de estudo, segundo ele, né, teve tempo hábil, que eu acredito que não tenha tido, sem levar em consideração a situação econômica do país. Vai votar tudo isso, a gente sabe que além desse interesse na eleição do Senado e da Câmara, tem também a eleição do presidente Lula, que essas pautas são caras. A gente já falou isso aqui na terça-feira. Mas a convergência dos interesses dos três. Sim. Um quer se reeleger presidente do Brasil, o outro quer se reeleger presidente da Câmara e o outro presidente do Senado. E daí a união de forças. É o que de fato vai acontecer. Então, só um ponto, Amadeu, com relação à questão da PEC da segurança pública, que dentro desse contexto pode até beneficiar o Piauí, porque o primeiro nome para ser ministro é o do ex-secretário de Segurança, Chico Lucas. É verdade. França, eu passo para você. Aparentemente aí a questão da taxa das blusinhas é só uma questão dos processos, porque a decisão está tomada, né? E é uma decisão que eu diria consensual, entre aspas, porque até quem faz oposição ao governo Lula não vai votar contra o fim da taxa das blusinhas, porque inclusive seria antipático, né? Isso, e é um ponto de crítica desses grupos ao governo do presidente Lula. Então, acredito que será uma aprovação realmente bem perto de uma unanimidade, não será unânime, porque sempre há quem vota contra, mas vai ser bem perto da unanimidade. Então é bom para o governo, bom para o Lula, que busca se reeleger, e bom também para os brasileiros que realizam essas compras em sites especialmente da China. Vamos agora para o destaque da Fernanda